9. Comércio entre os espíritos. 1. Os dois sentidos da palavra comum. A vida só tem sentido para aquele que, penetrando no universo espiritual, que é o mesmo para todos, descobre nele o lugar da sua existência própria e a marca do seu destino pessoal. Eis aí a presença total na qual todos os seres comungam. Vê-se que as coisas mais comuns são as mais belas, como o ar, o céu, a luz e a vida. E na alma também são os sentimentos mais comuns, que nos dão as alegrias mais puras. Mas há uma existência feia e comum que começa justamente quando o indivíduo se separa dessa comunhão sempre oferecida e, para se distinguir de todos os outros, se encerra nos seus próprios limites, não deixando mais aparecer fora senão os instintos do corpo e os movimentos do egoísmo. Por uma espécie de paradoxo, não tendo mais relação com o centro comum da existência, mas apenas com outros indivíduos separados, ele acaba por imitá-los, a fim de ultrapassá-los, ou de, pelo menos, não lhes ser inferior em nada. Essa falsa semelhança abole, em vez de estreitar todos os laços reais pelos quais os seres podem se unir. É o corpo que age neles, ou a vaidade, sem que o espírito seja consultado. É a existência comum, no sentido mais miserável que se pode dar a essa palavra. O comum, portanto, é ao mesmo tempo a perfeição da nossa atividade, quando ela descobre a fonte onde se alimenta, e a sua degradação, quando renuncia a toda iniciativa e se deixa levar pelo exterior. Mas a verdadeira distinção do espírito consiste em sempre abandonar as coisas que são comuns no segundo sentido, para descobrir as que o são no primeiro. Assim, é preciso prestar atenção quando se fala das coisas comuns, pois pode ser o que se obtém e o que se possui sem esforço, isto é, o que se imita, ou então o que é mais raro e mais difícil, porque obriga todos os seres a se ultrapassarem num princípio no qual comungam. E o risco das sociedades em que o número governa é que os indivíduos prefiram as coisas que se tornam comuns por um egoísmo repetido, em vez daquelas que só poderiam tornar-se comuns por um egoísmo ultrapassado. 2. A separação que une. A separação e a união se solicitam uma à outra e se reconciliam na cooperação viva de dois seres em vista de certo fim que ultrapassa ambos e para a qual cada um contribui com seu próprio gênio. Elas não são apenas solidárias, como o são dois contrários. Cada uma é um meio que deve ser colocado a serviço da outra. É o ser mais pessoal e mais solitário que é capaz de realizar o ato de comunhão, mais desapegado e mais puro. E toda a comunhão é um logro que nos destrói em vez de nos fortalecer, se não nos dá ao mesmo tempo uma consciência mais viva da nossa existência separada. É que tudo o que nos separa forma também o intervalo que permite unir-nos, e os seres só podem comungar a partir do momento em que reconhecem e aceitam as diferenças que os distinguem. Então cada um traz ao outro uma revelação que não poderia encontrar em si mesmo. É um erro acreditar que busco ao meu redor seres idênticos a mim e que reproduzam todos os meus pensamentos e sentimentos. É um erro acreditar que busco neles apenas uma semelhança comigo, negligenciando aquela parte da sua natureza que constitui seu verdadeiro ser, que lhes permite dizer eu, que é o ponto no qual os encontro e que devo atingir para que minha solidão seja rompida. Se os homens conseguissem reconhecer
a inimitável singularidade de toda a existência individual, eles logo veriam se dissipar dentro deles o egoísmo e a inveja. Sentiriam uma admiração mútua que os faria se aproximarem um do outro, em vez de se rejeitarem. É nessa singularidade de cada ser que exprime a parte de absoluto do qual é portador, e que faz o mundo inteiro se interessar por seu destino, por miserável que pareça. Penso exatamente o contrário do que você pensa, mas penso também que seu pensamento é necessário como o meu para a ordem do mundo, e que sem ele, o meu não encontraria dentro de si nem lugar nem apoio, carecendo assim de razão de ser e de verdade. Mas o homem busca sempre perseverar no seu ser e, portanto, proteger seu próprio tipo. Toda diferença é odiada por ele como uma contestação da sua essência individual, um atentado que lhe é feito. Basta-lhe suspeitar nessa diferença o menor sinal de superioridade. Basta que ela se furte a seu domínio, que atraia para si o olhar, para que ele se sinta diminuído e já abandonado, esquecido, prestes a desaparecer no seio de um universo que o nega. A revelação do outro diferente de mim é a do universo sem mim, que pode ainda subsistir e me excluir. As diferenças que opõem os homens uns aos outros são uma prova que os julga. Os mais fracos e os mais egoístas são ofuscados por elas e só pensam em aboli-las. Os mais fortes e os mais generosos obtêm delas sempre mais alegria e mais riqueza. Desejam não que elas se apaguem, mas que se multipliquem, e na descoberta dos seus próprios limites, sentem-se tão bem sustentados por aquilo que os ultrapassa, que todos os seres que povoam o mundo se tornam para eles amigos. 3. A identidade das relações com outrem e das relações consigo. As relações que os outros homens têm conosco são sempre uma imagem das relações que temos conosco mesmos. Cada um experimenta até certo ponto, em relação a si, os sentimentos de antipatia ou de irritação que os outros têm por ele. Mas essa identidade das relações que temos com os outros e das relações que temos conosco é muitas vezes sutil e difícil de reconhecer. Assim, quem persegue alguém com ódio, como se quisesse destruí-lo, com frequência se vinga nele do fracasso do mesmo personagem cuja presença sente dentro de si e que ele poderia ter sido. Meus são os movimentos da natureza em mim, que agradam ou desagradam os outros, conforme os outros encontrem neles um primeiro impulso semelhante ou contrário. Entretanto, o que é meu ainda não é meu, pois eu é o ser que acolhe todos esses movimentos ou que os dirige, comprazendo-se e sedento, ou resistindo e combatendo. Às vezes, eles podem desagradar os outros pelo amor mesmo que sentem por mim, assim como podem me desagradar quando os separo, quando deixo de ser seu cúmplice. Às vezes, quem tem aversão por mim se satisfaz de me ver entregue a eles. De fato, esses movimentos pertencem ao mundo da natureza no qual eu vivo, mas no qual sou obrigado a escolher, não havendo no que me é proposto um sentido que eu não possa mudar, que eu não possa espiritualizar e transfigurar. E o próprio da amizade é não enaltecer esses movimentos, mas ajudar-me a assumi-los com lúcida tranquilidade, a fim de empregá-los bem, de abrandá-los e corrigi-los. 4. Agir para outrem. Pedem-nos para agir em relação a outrem,
como agiríamos em relação a nós mesmos. Mas, assim como devo me dar o espetáculo do mundo e não o espetáculo de mim mesmo, porque sendo espectador, não posso ser ao mesmo tempo o objeto do espetáculo. Assim também não é para mim que devo agir, mas para outrem. E nunca posso ser a finalidade da minha ação, precisamente porque sou o autor dela. É desse modo que se curam, ao mesmo tempo, os perniciosos efeitos da necessidade de se conhecer que levou Narciso ao túmulo, e do egoísmo da ação, que igualmente sucumbe sempre. Ora, por um maravilhoso paradoxo, é quando paro de me olhar e olho os que me cercam que conheço a mim mesmo, sem ter pensado em fazê-lo. É quando paro de buscar meu próprio bem e busco o de outrem, que encontro também o meu. Todo raio de luz deve iluminar o mundo antes de voltar a iluminar a mim mesmo. Toda a ação que me enriquece é uma ação desinteressada, e só cresço por meus sacrifícios. Assim, o mundo só é o que deve ser. Sua perfeita unidade só se realiza quando na reciprocidade, que une entre si todos os seres, cada um faz para os outros precisamente o que recusa fazer para si mesmo. Porém, ele obtém então, pela abdicação do desejo, muito mais que seu desejo podia esperar, não porque os outros, por sua vez, só hajam para ele, pois essa habilidade do desejo não lhe muda o sentido, mas porque a ação, sem nenhum ressaibo de interesse, é também a única que me eleva e me fortalece. Dizem, porém, que a última palavra da moral é amar os outros, como amamos a nós mesmos. Fazer por eles o que faríamos por nós. Isso parece ser tudo o que podemos pedir à nossa fraqueza. Mas esse aumento do egoísmo o contradiz e o rompe. Pode-se dizer igualmente que quem ama de verdade é também o único que não pensa em se amar, e que o amor aos outros é o único que pode ser puro. No final, ele se torna o modelo que rege o amor de si, e que, por sua vez, o purifica. Julgamos que a árvore de melhor essência é a que produz os mais belos frutos, para que não morra e continue a frutificar. Ela precisa, a cada estação, separar-se deles, que se transformam então em alimento. 5. Não buscar agir sobre outrem. Percebe-se sem dificuldade que a verdade é um ato vivo, que não podemos encontrá-la sem produzi-la em nós e sem convidar outrem a produzi-la também em si mesmo. Ela se prova por sua eficácia, pela comunicação que estabelece entre nós e o universo, entre nós e todos os outros seres, o conhecimento do mesmo universo. Contudo, há entre as consciências uma troca mais profunda e mais pessoal, cuja falta sempre sentimos quando falta, mas que não deve ser buscada nem desejada. É preciso que ela seja um efeito, sem ter sido primeiro uma finalidade. Pois no esforço pelo qual buscamos nos comunicar com outrem, há fronteiras que devemos aprender a não transpor. São as fronteiras que separam umas das outras as vocações particulares. Há na sua diversidade uma beleza, uma perfeição que é preciso saber conhecer e respeitar. Querer forçar essas fronteiras é atentar contra a delicadeza do ser individual, naquele mistério único e incomparável que é o seu. Perde-se muito esforço nisso. Entra-se em disputas vazias, e sempre com o risco de o amor próprio se envolver e criar muita incompreensão, ressentimento e animosidade. Que empreendimento vão é solicitar um convívio que não cessa de nos escapar. Mas devemos então nos contentar em dizer que ele requer certas relações excepcionais entre dois seres privilegiados? Mas cada um, de direito, pode obtê-lo com todos.
Só que ele possui modos infinitamente diversos, não apenas conforme os próprios indivíduos, porém conforme as situações respectivas de cada um deles em relação a esse ou aquele. São caminhos diferentes que devemos ser capazes de discernir. O que me une a este me separaria daquele. A diversidade dos caminhos só pode ser reconhecida com grande delicadeza. Quem os confunde estraga tudo. Aqui nenhuma regra pode nos servir de apoio. Nenhuma boa vontade é suficiente. E pode-se dizer que devemos nos mostrar tais como somos, mas nós mesmos somos diversos, com diversas superfícies de contato e diversos meios de abordagem. Aqui não é a habilidade que conta, mas a verdade. As relações de um indivíduo com outros indivíduos só podem ser reais lá onde certas possibilidades forem respeitadas. Trata-se, para nós, de descobri-las, o que não acontece sem muitas tentativas, conflitos e fracassos. É somente essa exata proporção de cada um e de todos que permite a seres individuais reconhecerem sua essência própria e se unirem no absoluto. 6. Discrição. Só temos ação sobre outro indivíduo se não quisermos tê-la, pois a intenção que sinto em você de conquistar meu assentimento me põe na defensiva e me impede de dá-lo. Ela altera e corrompe seu próprio pensamento, que não vale mais por si, mas apenas pelo sucesso que busca obter. A ação vale pelo que é, não pelo que ela visa. Se busco me insinuar numa outra consciência, a fim de reduzi-la, é por um propósito do amor próprio, que altera nela a pureza do seu olhar espiritual. O desejo temporal do êxito acaba sendo um obstáculo. Às vezes é um apelo patético, que produz apenas espanto, resistência ou frieza, cegando em vez de iluminar. É corromper nosso próprio pensamento, querer que ele triunfe, em vez de buscar apenas dar-lhe a forma mais perfeita e despojada. Seu único triunfo reside aí. Só começo a interessar outrem quando ele percebe em mim um perfeito desinteresse e mesmo, se podemos dizer, uma indiferença em convencê-lo. Quem se refugia mais profundamente no núcleo da sua essência, sem a menor preocupação de atrair o olhar ou de ser ouvido, é quem tem mais chance de conseguir isso, pois o charlatão que busca a aparência reúne a seu redor apenas corpos. É preciso sempre que eu me mostre a outrem tal como sou, na minha própria força e no meu próprio equilíbrio, sem aspirar a ser um modelo para ninguém, com a consciência do meu destino e de que todos os outros têm o seu, os pensamentos estando próximos de se comunicar quando cessam de querer se subjugar. A humildade perfeita, a certeza tranquila de que nossos pensamentos só interessam a nós, de que somos responsáveis por eles e neles encontramos um apoio, mesmo se não obtém eco algum, confere à nossa alma aquela constante presença a si mesma, aquela elevação moral e aquele vigor inabalável que acompanham a inocência reencontrada. E isso diminui singularmente a importância de todos os meios pelos quais a maioria de nossos contemporâneos busca agir, produzir um efeito visível, adquirir alguma influência exterior sobre outros homens. Todos esses meios fracassam, e é justo que seja assim, pois o que importa é ser, não agir. Ou pelo menos, se é verdade que só posso ser agindo, essa ação é apenas um testemunho, pelo qual mostro o que é em mim, e dele devo esperar, não que me admirem ou imitem, o que é nada, mas que ele produza nos outros um chamado a criar, uma obra que lhes é própria no destino que nos é comum. Assim, é preciso ter muita prudência
nas relações com os outros homens e não querer forçar uma resposta que se recusa não odiar nem buscar abolir essa diferença que nos separa deles. É no respeito que temos por ela, em nossa discrição e na espera de que se manifeste, que acharemos o caminho que nos conduzirá um dia à ordem comum do nosso duplo segredo. Todo indivíduo resiste sempre à ação que outro pretende exercer sobre ele. Rechaça o olhar que penetra e viola sua intimidade, mas ele responde com extraordinária confiança e alegria a todo apelo dirigido a uma presença invisível, na qual se alimenta e que tão logo outro indivíduo a invoca, deixa de ser uma ilusão, um jogo, uma esperança, para ser a presença do Deus vivo, que funda sua existência pessoal, a vocação que lhe é própria, sua comunidade atual com todos os outros seres. 7. Luz da caridade. A caridade é de todas as atitudes da alma, ao mesmo tempo, a mais simples e a mais difícil. É uma pura atenção à existência de outrem. Mas a caridade é amor, e o amor nunca é, ao contrário do que se crê, muitas vezes, o movimento da paixão que cega o espírito em vez de iluminá-lo. No comércio espiritual mais perfeito, disse de dois seres que eles estão em harmonia. Esse é um ápice que não pode ser ultrapassado, mas que somente o amor é capaz de atingir. Acontece então que não se o reconheça mais. É que nele não subsiste mais sombra nenhuma. Ele não se distingue mais da luz pura. Não posso deixar de aconselhar os outros homens, de reformar seu pensamento ou sua conduta, de buscar uma concordância entre eles e mim, de querer que tenham as mesmas preferências e sigam as mesmas máximas. É isso certamente, porque busco reinar sobre eles, encontrar neles a confirmação e o prolongamento do que sou, mas é também porque sei que todas as consciências são só uma e buscam a mesma verdade e o mesmo bem. No entanto, há também em cada ser um desejo de independência, pelo qual ele se separa dos outros seres, recusando-lhes impor sua lei e submeter-se a deles, buscando defender a originalidade da sua própria vocação, em vez de participar com eles de uma mesma comunidade. Só que esses dois desejos são só um, e ninguém descobrirá seu gênio próprio, senão descobrindo a fonte de inspiração, da qual procede o gênio próprio de todos os outros seres, o que, portanto, os aproxima uns dos outros, tanto mais quanto cada um é fiel a si mesmo. 8. Carregar os fardos uns dos outros. Há algum homem que possa dar a outro homem o menor amparo? Não há um retiro solitário, onde cada indivíduo permanece inacessível? Ao contrário, quando ele recebe uma ação que vem do outro, deve-se dizer que sua solidão se rompeu, ou dizer que ele encontrou um caminho de superfície que deixa separados os abismos profundos da vida secreta de ambos. Só até aí, que nosso poder de penetração pode chegar. Será esse poder benéfico ou cruel? Agrava-se o nosso desespero ao ser descoberto, ou sente um alívio ao ser compartilhado? Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas dirão, já não bastam meus próprios fardos? E é possível carregar os dos outros? Como eles poderiam ser meus? E não haveria em tal pretensão mais indiscrição que generosidade, mais temeridade que delicadeza? No entanto, como quem conhece só pode conhecer o mundo e não ele mesmo,
A responsabilidade que cada um crê assumir em relação a si é a responsabilidade que ele assume em si em relação ao mundo. Minha própria miséria, eu a sofro. A necessidade me força a isso. O egoísmo lhe basta, mas a miséria de outrem é por um ato de liberdade, um ato de amor, que me responsabilizo por ela. Se já foi dito que a palavra servir é a mais bela da língua, é porque ela assinala claramente nossa subordinação em relação a um bem cuja característica é nos ultrapassar sempre. Quando servimos, nos obrigamos a transpor nossas próprias fronteiras, para encontrar mais além delas, o objeto mesmo da nossa ação. Então cooperamos na obra da criação, em vez de sermos apenas uma coisa criada, ou de tomarmos para uso próprio as coisas já criadas. 9. Receber e dar. Dizem que ninguém nunca pode receber senão o que ele mesmo pode dar, e que para ser capaz de receber uma dádiva, deve ser capaz de fazê-la. No entanto, a honra que prestamos a Deus não consiste em lhe dar alguma coisa, mas em nos mostrarmos dignos de receber suas dádivas. E se o homem bom não pode ser honrado pelo mal, é porque este é incapaz de receber algo dele. Ora, o maior bem que fazemos aos outros homens não é lhes comunicar nossa riqueza, mas fazer que descubram a deles. É que ninguém recebe algo como um bem que lhe seja alheio. Assim, ele só pode receber a si mesmo como dádiva. Toda dádiva recebida é a descoberta dentro de si de um poder que se possuía sem suspeitar. Mas, quando revelada, ela nos parece mais íntima a nós mesmos que tudo o que pensávamos ter. E se o próprio da consciência é fazer-nos penetrar numa presença que nos ultrapassa, compreende-se que o único a ter consciência do bem é quem o recebe e não quem o dá, pois quem o dá não tem necessidade, para fazê-lo, senão de agir conforme o que ele é, ao passo que quem o recebe enriquece sua própria vida com um poder que trazia dentro de si, mas que não exercia enquanto estava sozinho. Sendo assim, se não há nada mais estéril que uma dádiva não recebida, pode-se dizer que é quem recebe a dádiva que faz uma dádiva, que dá a ela sua eficácia e sua virtude. 10. Grandeza reconhecida. Certamente, homem nenhum é capaz de formar ele mesmo seu próprio gênio. Basta que o saiba discernir e lhe permanecer fiel. Mesmo assim, ele não consegue isso sozinho. Os maiores sempre necessitam se assegurar a si próprios, pela resposta ou pela simpatia secreta que encontram em pessoas muito simples, que o destino colocou perto deles, e que lhes bastam para consolá-los da ignorância e do desprezo da maioria em relação a eles. É que o valor de um ser nunca reside no que ele é, mas numa verdade cuja presença reconhece dentro dele e da qual é o intérprete, e para não se sentir ameaçado pela dúvida ou pelo desespero, ele precisa ter o sentimento, nem que seja por um breve instante, de que a luz que recebeu pode ser compartilhada. O sinal da grandeza é ter sabido realizar dentro de si aquele vazio interior, aquele perfeito silêncio do indivíduo, isto é, do amor próprio e do corpo, no qual todos os seres ouvem a mesma voz que lhes traz uma comum revelação. Esse silêncio, as coisas maiores nunca o deixam de produzir. A consciência mais pura é sempre a mais transparente. É numa abdicação de si, na qual todos os seus poderes parecem abolidos, que o indivíduo se realiza, que sente nascer a confiança interior, que lhe permite crescer e realizar-se. E é quando a atenção é mais dócil e mais fiel, que a ação é mais pessoal e mais eficaz. Assim,
não a grandeza do indivíduo como tal, ou pelo menos sua grandeza própria pode sempre ser contestada. Pode-se mesmo dizer, num certo sentido, que não há outra grandeza, senão a que é reconhecida ou que pode sê-lo, o que leva muitas vezes a nos enganarmos sobre ela ou a julgá-la com base em aplausos. Mas encontramos dentro de nós suas marcas mais secretas, a de suscitar nossas aspirações e preenchê-las ao mesmo tempo, a de fazer germinar em nós as sementes mais belas e mais fecundas, a de romper as fronteiras da nossa solidão e nos igualar por um momento ao universo inteiro. Portanto, é verdadeiro dizer que os homens grandes são grandes não pelo que eles nos dão, mas pela acolhida que sabemos dar às suas dádivas. Num certo sentido, eles devem a nós sua grandeza. Esta consiste apenas nas riquezas que recebemos deles, quando nos tornamos capazes de reconhecer sua origem, isto é, de devolvê-las a eles. 11. Afinidades espirituais. O centro mais sutil da vocação não reside na escolha da tarefa para a qual somos chamados e que envolve apenas a ação que podemos exercer sobre as coisas, mas na escolha de nossas amizades, dos homens junto aos quais gostamos de viver, que nos compreendem e que nos ajudam, com os quais sentimos uma constante familiaridade e que, em vez de contrair nosso gênio por sua desconfiança ou sua hostilidade, o apoiam e lhe permitem desenvolver-se. Reconhecer nossas afinidades espirituais e nunca transigir com elas é o segredo da força, do sucesso e da felicidade. O escritor também necessita de um círculo de simpatia que fortaleça a confiança em si mesmo e que permita a sua obra crescer e amadurecer. Alguns talvez saltaram a seu destino por não o terem encontrado e sabido criá-lo, ou por não o terem reconhecido, ou por terem se enganado a respeito dele. Assim como o escritor necessita de um público que o compreenda e o sustente. Muitas vezes, tanto mais ardoroso quanto mais reduzido for. Assim também, todo homem necessita de um meio, que é como a terra vegetal, sem a qual nenhuma semente frutifica. Mas seria um erro pensar que esse meio nos é dado e que apenas nos submetemos a ele. Como todos os acontecimentos da nossa vida, ele é um encontro da liberdade e da fortuna. Mas é preciso ser prudente, pois todos os seres que nos cercam, todos os que aparecem em nosso caminho, são para nós ocasiões ou provas que não temos o direito de rejeitar, de tal modo que nos cabe menos escolher aqueles em meio aos quais somos chamados a viver, e sim discernir o ponto de ligação entre o destino deles e o nosso, no qual ambos se fecundam, em vez de ignorarem e se combaterem. 12. Amizades de eleição. Não há espírito que não busque um espírito afinado ao seu, com o qual possa sentir-se unido no pensamento e na busca das mesmas coisas. E se quiséssemos refletir nisso, é nessa comunhão do desejo que reside o verdadeiro fundamento do amor. Bem mais do que uma busca mútua de si, com a qual geralmente o confundem, e que é propriamente sua perversão. O amor vai sempre além dos seres que se amam até um objeto ao qual eles aspiram e no qual comungam. Mas embora seja universal e nos obrigue a amar todas as criaturas, assim como a inteligência, que é também universal, e nos obriga a pensar tudo o que é, compreende-se que possa haver, para o amor, um ser de eleição, ao qual é justo que ele se dirija, do mesmo modo que a inteligência se liga com predileção a uma única ideia, na qual reconhece, porém, a verdade inteira. Há em mim uma amizade sempre pronta a nascer,
E antes que a experiência me decepcione, surpreendo-me de que nem todo rosto humano seja para mim o rosto de um amigo. Porém, ela não é um dom que possa permanecer anônimo, pois sou um ser único e individual. Minha intimidade comigo mesmo é sempre momentânea, local e carnal. E minha amizade tem as mesmas características. Ela é apenas uma possibilidade, quando voa de um a outro. No final, ela precisa pousar. Precisa de alguém que tenha igualmente um nome, que seja único como eu mesmo sou e cuja intimidade vá somente dele a mim e não possa, sem contradição, se oferecer a todos. Todo ser humano pensa assim, encontrar no mundo um outro capaz de compreendê-lo, isto é, de sentir com ele o mesmo desejo, mas há uma espécie de encantamento que faz com que a identidade do desejo oponha os seres uns aos outros, na sua parte animal, como inimigos prontos a se devorarem e a se matarem, e os aproxime tão intimamente, na parte espiritual, que eles se tornam um para o outro amigos, isto é, cada um se torna propriamente a alma do outro. O amigo é o ser diante do qual não temos reserva alguma, isto é, diante do qual nos mostramos como somos, sem fazer distinção alguma entre nós e o espetáculo que damos. Nele se abole a diferença, característica das nossas relações com os outros homens, entre o dentro, que só tem realidade para nós, e o fora, que é a aparência que mostramos. Mas o amigo é também o ser diante do qual nada mais somos, reduzidos, sem receio de nos humilharmos a uma pura interrogação sobre o que queremos e sobre o que valemos. O amigo é o ser diante do qual, sem nos envergonharmos, podemos experimentar todas as possibilidades da nossa vida interior. 13. Um paraíso entreaberto. Há um ponto no qual começa com outro ser, uma troca espiritual, que modifica todas as relações que tínhamos até então com ele e nos faz esquecer que elas tenham podido existir sem ela. Essa troca espiritual só se estabelece com a descoberta de um mundo em que cada um mostra ao outro o que já estava perto de ver, em que toda a verdade recebe uma claridade interior que o converte em beleza, em que tudo o que é parece se confundir com um desejo que nasce e se completa. Não há nada mais raro que essa troca. Na maioria das vezes, ela só se produz por relâmpagos, seja com pessoas que vimos só uma vez, seja com aquelas que nos são mais familiares. Quase sempre é mais pressentida que experimentada. É impossível ou fixá-la, ou fazê-la renascer quando quisermos, pois ela nos faz escapar do mundo material e a vontade não consegue pegá-la, nem aprisioná-la. É um paraíso espiritual, mas que nunca faz mais do que se entreabrir. Todas as outras relações que temos com os homens, a equidade, a confiança, a simpatia, só tem sentido se esboçam, anunciam e já nos conduzem a essa troca. O papel delas é buscá-la, mas elas nem sempre a encontram. Quando existem sem ela, estão expostas a todos os perigos, pois dois seres que se aproximam são dois estranhos, que, à medida que aprendem a melhor se conhecer, se espantam de ser tão diferentes. A individualidade se afirma primeiro apenas para nos dividir, então começam a aparecer alguns entendimentos e algumas atenções. A ideia de limites destinados a proteger um abrigo inviolável em cada um. Às vezes, uma mútua cumplicidade que aumenta nossa separação em relação a todos os outros. E nos casos mais favoráveis, o sentimento de uma aliança misteriosa se prolonga, sustenta e multiplica nossa vida própria. Mas, embora haja em todas essas relações um reflexo
e já um pressentimento da verdadeira troca espiritual, elas não a substituem e às vezes até mesmo a impedem de ocorrer, pois ela não reside nos laços mais ou menos fortes, mais ou menos felizes, que o desejo ou a fortuna pode criar entre dois indivíduos. Ela só começa quando eles descobrem uma presença que lhes é oferecida e na qual penetram por mútua mediação. Dois seres só podem se reunir no mesmo lugar espiritual. Descobrir outro espírito é descobrir outro olhar, que encontra o nosso na mesma luz. Então acontece de haver uma troca tão pura, que é impossível discernir nela matéria alguma. E quando a reflexão a encontrar, a comunicação se torna um pouco menos perfeita.